janeiro não é fácil, você sabe, né? Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Fábio, muito bom te ver de novo aqui. Bom Acho que o dia, Fábio tem toda igualmente. um equilíbrio muito complicado fazer esse trabalho agora entre o PT e o mercado. Boa sorte. Boa sorte, é o que eu posso Vem cá, dizer. ô Jamil. Mas eu acho que a tua situação está ainda pior aí nos Estados Unidos, viu? Daqui a alguns dias. Jamil está nos Estados Unidos, né? Oi? Aí, qual é a picanha americana? Qual é o equivalente à picanha nos Estados Unidos? Ô, Thales, eu vou ser muito sincero, eu passo longe desse lugar no supermercado, porque é inviável, entendeu? É Então, a gente vai caro. mais de frango e outras questões aqui, principalmente em Nova York. É caro demais, né? Mas tem churrascaria brasileira aí para matar a saudade de vez em quando, dá para dar uma passadinha, né? Ô Jamil, mas vamos lá, a gente tem muitos assuntos internacionais aqui para tratar e claro que eu acho que o principal hoje é em relação a Nicolás Maduro, que toma posse pela terceira vez, né, numa eleição extremamente questionada. Ele toma posse hoje na Venezuela com muitas manifestações contrárias dos venezuelanos em relação ao resultado das eleições e até mesmo com a cara feia, vamos dizer assim, de muitos países, como o próprio Estados Unidos e vários países europeus que não aceitaram aí o resultado das eleições na Venezuela. E essa posse de Nicolás Maduro, ela esbarra no Brasil também, né? O governo brasileiro resolveu enviar. A gente estava falando aqui sobre a posse de Nicolás Maduro. Jamil Chad já está conosco para falar sobre isso. E qual é o impacto disso, inclusive, em relação ao Brasil? Nem sei por onde você quer começar exatamente, o Jamil, mas eu acho que o governo Lula resolveu enviar a embaixadora em Caracas, Gilvana de Oliveira, mas, de certa maneira, estará presente nessa posse. Isso pode prejudicar a Lula? Como é que você analisa essa postura do Itamaraty? Olha, Fabiola, vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, o que é a Venezuela para o Brasil? Isso é muito importante que a gente entenda, porque às vezes fica aquela discussão. Não, o problema da Venezuela é dos venezuelanos. Bom, não é. Né? A Venezuela não vai deixar de ser fronteira com o Brasil. A crise venezuelana ela tem um impacto direto, é, inclusive nas regiões ali do norte, com a questão dos refugiados e dos imigrantes. Ela tem um impacto também em relação ao crime organizado na fronteira, tem também a questão do desmatamento, ou seja, tudo isso está absolutamente interligado da história venezuelana com a história brasileira. Mas tem um outro componente da política externa brasileira que está ligado vamos dizer assim, o destino da Venezuela, que é a integração sul-americana. Vamos só lembrar, lá atrás, no Lula 1 e Lula 2, a integração sul-americana era a grande aposta da política externa. Quando o Lula vence, no período de transição entre a eleição de 2022 e a posse em 2023, todos os trabalhos que foram feitos pelo Itamaraty mostravam que, claro, era fundamental voltar ao processo de integração regional, e principalmente no caso da América do Sul, não só a América Latina, mas da América do Sul. Agora, nada disso é possível, não há como você falar em integração sul-americana se a questão venezuelana não for de alguma forma solucionada ou equacionada. Por quê? Porque ela divide, ela realmente rompe um continente inteiro. Ela determina, muitas vezes, inclusive, alianças dentro do próprio continente. Então, é fundamental que a gente entenda o que é a Venezuela para o Brasil. Não a Venezuela um problema dos venezuelanos, não é o nosso problema. Agora, o governo brasileiro, ou como a inflação, como o Fábio estava colocando, a todos os dilemas, também coloca a política externa num enorme dilema. Qual é o dilema? De um lado, manter algum tipo de canal de comunicação para permitir ser um interlocutor viável para, eventualmente, um diálogo entre oposição e governo, ou, de outro lado, assumir a defesa da democracia e dos direitos humanos e dizer, olha, não, isso não é possível, dessa forma não é possível. Também é importante a gente lembrar o que foi a eleição na Venezuela em julho do ano passado. Aquela foi a grande aposta de normalização da situação venezuelana. Qual foi a aposta? A aposta de Joe Biden, a aposta de Lula e a aposta do governo da Colômbia. Qual foi essa aposta?
de que haveria uma eleição limpa, transparente, com observadores internacionais e com resultados respeitados por todos. Esse foi o grande acerto. Em troca, a Venezuela ganharia dos americanos, basicamente, uma retirada das sanções. Existem 900 medidas de sanções contra a Venezuela apenas por parte aqui dos Estados Unidos. Então, esse era o pacote, esse era o entendimento. Mas aí o que aconteceu? Nicolás Maduro basicamente não cumpriu a sua parte, pelo menos no que se refere à transparência e à divulgação dos dados. E aí tudo isso veio abaixo. Toda essa aposta, toda essa estrutura, ela vem abaixo. E aí coloca o governo brasileiro numa enorme dificuldade. Porque vamos só lembrar, não adianta ficar falando em fortalecimento da ONU, fortalecimento das instituições internacionais, credibilidade da ONU. A ONU vai lá, ontem, inclusive, e disse de uma forma muito clara, a repressão na Venezuela ganhou uma nova proporção com a eleição e agora com a questão da posse. E qual foi a reação do governo brasileiro? Silêncio. Então, não adianta você dizer, olha, temos que valorizar a ONU, temos que ouvi-la, sim. E aí, quando ela fala alguma coisa que não vai dentro do nosso, vamos dizer assim, interesse, a gente finge que não existiu. Enfim, é uma situação complicada para o governo brasileiro, sim. E, claro, essa posição ainda mais difícil com a atuação do PT e do MST, que estarão nessa posse, de certa maneira. O Fábio Zanini até publicou no painel da Folha aqui desses pontos, né, em relação, por exemplo, à prisão da Corina, né, da Maria Corina lá. E alguns dizendo de que essa prisão foi fake news. Como é que você vê essa guerra de narrativas? E se foi ou não fake news essa prisão dela, ô Zanini? Como é que você vem analisando e observando essa situação da Venezuela? O governo Lula nessa história, com a participação de enviados do PT a essa posse? Olha, dizer o que aconteceu ontem é muito difícil. É uma guerra de versões, se ela foi presa, se não foi presa. Aparentemente foi. Aparentemente houve algum tipo de interrupção de um evento que ela estava participando lá, um ato em Caracas, e ao final desse ato teria havido algum tipo de medida mais de força do governo venezuelano para impedir, ou para levá-la para algum lugar, mas o fato é que ela foi solta rapidamente, digamos, algumas horas depois. Mas aí há a famosa guerra de versões, né? Para a oposição, ela foi presa, e há realmente muitas prisões sendo feitas nesse momento, esse momento de tensão extremada na Venezuela. Então, é bem possível que realmente tenha havido alguma coisa nesse sentido. Mas o governo disse que não. Inclusive, o Procurador-Geral do Estado disse à Folha de São Paulo, a correspondente da Folha em Buenos Aires, a Maiara Paixão, de que em nenhum minuto ela foi presa. E esses petistas que estão lá na Venezuela, há representantes do PT. O PT, embora o governo Lula tenha se distanciado um pouco da Venezuela, esteja adotando uma atitude mais crítica com relação à Venezuela, não reconhecendo, por exemplo, a eleição, cobrando que as atas de votação sejam divulgadas, o fato é que o PT tem uma postura ainda um tanto simpática ao governo Maduro. O PT reconheceu a vitória do Maduro no ano passado e o PT mandou representantes lá para a Venezuela, inclusive esse com quem eu falei ontem, o Walter Pomar, que é um dirigente do partido que está na Venezuela e que ecoa essa visão do governo venezuelano de que não houve prisão, é fake news, é uma cortina de fumaça, porque o ato que a Maria Corina promoveu em Caracas foi flopado, não tinha quase ninguém. Enfim, o fato é que isso mostra ainda uma ambivalência do PT, uma ambivalência da esquerda brasileira com relação à Venezuela. Ainda há um laço afetivo muito forte, um laço político muito forte. Embora o governo Lula esteja adotando algumas posições mais críticas, é muito difícil para o PT e para a esquerda, para a parte da esquerda, romper politicamente com a Venezuela, assim como é difícil romper com a Nicarágua, romper com Cuba. É ainda uma coisa muito mal resolvida para a esquerda brasileira, e nesses momentos de tensão extremada, como é
como foi o dia de ontem e como deve ser o dia de hoje, esperamos que não haja nenhum episódio de violência, mas vai ser um dia muito tenso lá na Venezuela, essas contradições e essa ambivalência vêm à tona. Está conosco na TV o intervalo, voltamos em instantes. Ó, essa cerimônia de hoje é de Nicolás Maduro, marcada para a 13h, horário de Brasília, deve contar com a presença de militantes da esquerda brasileira, entre eles João Pedro Stedley, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O PT vai mandar uma pessoa oficialmente, representado por Camila Moreno, que é integrante da Executiva Nacional da Legenda. Ela já estava em Caracas, participando de uma reunião do Fórum São Paulo. E há essa dificuldade aí em relação ao governo Lula. Resolveu mandar a embaixadora em Caracas. Como é que você vê a postura do governo, que é do PT, né? O presidente é do Partido dos Trabalhadores. Essa saída do PT, essa posse, prejudica Lula, ô Thales? Atrapalha um pouco, mas uma coisa é o PT, outra coisa é o governo. Especialmente dentro do PT, uma coisa é o pessoal da área internacional do PT, que é comandada pelo Walter Pomar, e que é uma ala mais à esquerda dentro do PT. Muita gente no PT não concorda com o Pomar e com esse pessoal da área internacional do PT, mas atrapalha. O fato é que atrapalha. Agora, o Maduro, ele é um dentre tantos autocratas do mundo. E a direita brasileira está cobrando insistentemente que o Brasil não devia mandar nem a embaixadora para participar disso. Agora, o Brasil, como disse o Jamil, há uma questão de integração latino-americana. Os países de centro-esquerda mais próximos da Venezuela, como Colômbia, Brasil e o México, estão mandando, mesmo sendo países democratas. Estão mandando representantes. O Brasil Thales, estaria... Só espera, Thales, só um minutinho. A gente está voltando o pessoal da TV para a gente retomar daí. Eu já vou aproveitar e dar tchau para o Jamil, que ele tá ali, vai perder um anúncio importante e a gente tem que liberar Jamil Chad. Um beijo, Jamil. Obrigada. Beijo. Sentenciamento de Donald Trump. Não é pouca coisa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Sentenciamento do que exatamente, Jamil? Do crime que ele já foi, dos crimes que ele já foi condenado, claro, Stormy Daniels, toda aquela história do dinheiro. O sentenciamento, a Corte Suprema Americana rejeitou o seu último recurso e hoje a gente vai conhecer a sentença que vai ser colocada a Donald Trump. Ele provavelmente vai ser o primeiro presidente da história condenado e sentenciado a assumir o poder nos Estados Unidos. Isso sai daqui a alguns poucos minutos. E vai virar manchete e você vai ter que voltar. Um beijo. Vai lá ver qual é a sentença do Trump. Tchau. Bom, ô Thales, só para a gente amarrar o que você estava falando, que independentemente de as eleições venezuelanas, elas não serem transparentes, estarem sendo questionadas por boa parte do mundo, alguns países mandaram seus representantes porque vão ter que ter algum tipo de relação, é isso? Exato. Primeiro dizer que a posição do PT não é a posição do governo, nem a do Lula. Não é. É a posição do PT. Mas realmente atrapalha. O PT está defendendo o Maduro como está defendendo, e é um ditador, atrapalha o Lula e o Brasil como um todo. Mas o Brasil, por outro lado, tem que deixar uma embaixadora participar desse evento, assim como a Colômbia está fazendo, o México está fazendo, assim como outros líderes de centro-esquerda, de países democráticos da América Latina estão fazendo, muito embora há líderes de centro-esquerda que não estão fazendo, como o do Chile, e o do Uruguai. Só que eles estão mais distantes, não fazem fronteira com a Venezuela como a Colômbia e o Brasil fazem. Então a gente tem que ter, até esse diálogo permitiu que a Embaixada do Brasil ajudasse a cuidar das coisas da Embaixada da Argentina na Venezuela depois que o Milei e o Maduro romperam. Então há diferenças que têm que ser tratadas e há uma cobrança exagerada da direita brasileira de que nem a embaixadora deveria estar na posse do Maduro. Infelizmente,
vai ter que estar porque é uma relação de governo, de Estado.